to go? Ready? Ready when you are. I'm always ready. Oh, see, easy rider. Oh, see, what you have done. Elvis Presley, o rei do rock and roll. Um superastro cujo legado vive até hoje. Meus filhos nunca chegaram a conhecê-lo, mas conhecem a música dele. Desde que despontou em cena nos anos 50, Elvis sempre esteve presente na música, no cinema e no entretenimento. Mas longe do glamour dos holofotes, o único rei dos Estados Unidos tinha seu castelo Graceland em Memphis, no Tennessee. Elvis tinha um profundo amor por Graceland. Ele não via a hora de voltar para casa. Desde que foi aberta pela primeira vez ao público em 1982, mais de 11 milhões de visitantes atravessaram seus portões. Mas após a morte de Elvis em 1977, o futuro de Graceland era incerto. A propriedade dispunha de apenas $500 mil em dinheiro, em ativo líquido. E usamos cada centavo para abrir Graceland. Neste programa, contaremos a história dessa lendária propriedade. Entrem para fazer uma visita exclusiva e ouvir depoimentos de alguns amigos íntimos de Elvis. Graceland era uma verdadeira família. Quem trabalhava aqui morava e fazia parte dessa família. Não havia distinção de classe em Graceland. É o ingresso para ver um dos lares mais famosos do mundo em Graceland, o Palácio de Elvis. Graceland, o Palácio de Elvis. Na primavera de 1957, aos 22 anos de idade, Elvis Aaron Presley comprou a casa de seus sonhos no subúrbio de White Raven, sul de Memphis. Para o superastro que ajudaria a sacudir, movimentar e agitar uma nova música no cenário americano, o rei do rock and roll precisava de um castelo. O dele era um lugar chamado Graceland. No início, o principal motivo para mudar para Graceland foi a privacidade. Elvis era o maior astro do mundo e este era um lugar longe daquilo que ele amava. Mas o lugar também trazia a serenidade. Era o seu lar. Era a sua família e seus amigos. Mas para o resto do mundo, a casa de número 3764 no Boulevard Elvis Presley se tornaria um ícone da cultura pop, ligada para sempre a um dos artistas mais famosos de todos os tempos. Graceland foi aberta para o público no verão de 1982 e tem sido um sucesso desde então. Mas cuidar da propriedade de Elvis Presley não é uma tarefa fácil. Foi preciso um grande número de empregados desde o início para abrir Graceland. Nós tínhamos cerca de 200 funcionários quando começamos. Agora temos entre 450 e 500 funcionários. No núcleo dos funcionários é uma equipe de arquivistas que trabalha fora do local, num depósito especial onde milhares de bens pessoais de Elvis são guardados, catalogados e preservados. A maioria desses itens nunca foi vista pelo público. Muitos serão expostos nas mostras e exibições constantemente organizadas em Graceland. Adoramos deixar em exposição qualquer tipo de roupa, porque isso mostra às pessoas um Elvis que não estava nos palcos. Dá pra ver que as roupas que ele usava fora do palco são quase tão vistosas e expressam sua personalidade como as roupas que ele usava nos palcos. Hoje, Graceland é um dos lares particulares mais reconhecidos do mundo. De 22% a 23% dos visitantes anuais a Graceland são de fora dos Estados Unidos. O público que visita Graceland está ficando mais diversificado, está ficando mais jovem. Isto é muito interessante por causa das possibilidades que despertam para o futuro. Mas para entender mesmo o significado de Graceland, é preciso viajar 110 quilômetros para o sul, onde tudo começou. Elvis nasceu em 1935 em Tupelo, Mississippi, filho de Vernon e Gladys Presley. Na época, eles moravam numa casa de 2 cômodos, afastada da cidade. Em 1948, quando Elvis tinha 13 anos, Vernon carregou o carro e mudou com a família para Memphis, Tennessee. Pouco tempo depois que eles chegaram, Vernon estava ganhando dinheiro suficiente para se mudar para um apartamento num condomínio público conhecido como Lauderdale Courts.
Jerry Schilling foi amigo de infância de Presley e mais tarde um de seus funcionários e amigos de maior confiança. Quando você muda de escola com 11, 12 anos de idade, você vai para um ambiente totalmente diferente. Você passa a ser a criança estranha do grupo. Além disso, se sua família também for pobre, você fica ainda mais descolado. Eu acho que foi uma adaptação bastante difícil para ele. Mas Elvis se adaptou à sua nova vizinhança e se formou no Humes High School em 1953. Naquele verão, ele foi à gravadora Memphis, sede da Sun Records, no centro de Memphis. Ele pagou $4 para gravar 2 músicas. Uma chamava-se My Happiness e a outra That's When Your Heartaches Begin. Sam Phillips, o dono do estúdio e da Sun Records, ouviu e não achou nada demais. Felizmente para Elvis, a secretária de Sam, Mary Ann Keisger, já conhecia Elvis. Sabia que ele tinha charme, boa aparência, enfim, tudo. Ela insistiu para Sam conhecer Elvis. Então, no verão de 54, Sam chamou Elvis para gravar. E nessa noite, eles gravaram That's Alright, que podemos apontar como um dos grandes sucessos na revolução do rock and roll. Na primavera de 1957, Elvis Presley já tinha se tornado um superastro internacional. Seus discos estavam vendendo no mundo todo, trazendo fortuna e fama inimagináveis. Agora, tudo o que ele precisava era uma casa. Elvis tinha acabado de retornar de uma viagem atribulada para a Califórnia, quando seus pais disseram que tinham encontrado uma casa que queriam lhe mostrar. A casa foi construída em 1939 pelo Dr. Thomas Moore e esposa. A propriedade recebeu o nome em homenagem à tia-avó da Sra. Moore, Gracie, e foi chamada de Graceland. Tinha tudo o que ele queria. Era espaçosa, grande, silenciosa, afastada da rua por uma longa e sinuosa entrada e um grande terreno. Elvis adorava entradas suntuosas e atravessar essa entrada com certeza era assim. A casa fora construída no estilo georgiano e tinha 18 cômodos e 4 colunas coríntias. Depois de ver Graceland pela primeira vez, Elvis sabia que iria comprá-la. Ele convidou George Klein, um colega da escola e amigo de longa data, para ver a casa antes. Graceland era a única coisa por aqui. Era como estar num campo. Não havia outras casas, mais nada por aqui. Tudo isto tinha quase 6 hectares. E ele gostou. Ele gostou porque isso ficava sobre uma colina, como uma mansão sulista. Ele achou mesmo que a casa era muito bonita. E era mesmo. E ainda é. Os Presleys compraram a nova casa na semana seguinte. O valor da compra foi de $102.500. Quase imediatamente, Graceland tornou-se um santuário para Elvis, um lugar para fugir da loucura dos fãs e da imprensa. Mas, mais do que tudo, era um lar. Numa famosa entrevista realizada em Graceland em 1960, depois que ele retornou do serviço militar na Alemanha, os sentimentos de Elvis sobre sua nova casa eram evidentes. No, sir, I have no plans for leaving Memphis. And you're going to keep Graceland? I'm going to keep Graceland as long as I possibly can. Elvis morou em Graceland pelo resto de sua vida. Na manhã do dia 16 de agosto de 1977, Elvis faleceu aos 42 anos de idade na suíte principal no piso superior em Graceland. Logo depois que a imprensa anunciou a morte de Elvis, uma multidão de fãs aos prantos começou a se reunir do lado de fora da mansão. Apesar da tristeza, havia outros assuntos a serem tratados pela família de Elvis, como, por exemplo, o que aconteceria com a querida Graceland. Priscila tinha um interesse especial e particular no futuro da única beneficiária, Lisa. Ela era a mãe dela. Jack Soden tinha sido sócio dos negócios de Priscilla Presley por vários anos. Ela e os outros testamenteiros da propriedade gostavam do jeito dele. Então eles se reuniram e iniciaram um plano para o futuro de Graceland. Foi Priscila, principalmente, que se posicionou e disse: bom, Graceland não pode ser vendida e os objetos não podem ser vendidos. Eles têm que ficar juntos. Não vou querer que Lisa cresça, venha até mim e diga: queria ter as coisas do meu pai e a casa onde eu cresci de volta. O maior desafio para a equipe foi a dívida montante. A propriedade dispunha de pouca verba, com um pequeno ativo líquido no banco. E para abrir Graceland para o público, seria necessário um investimento considerável. Como diz o ditado, você não pode levar com você, e Elvis não levou. Ele gastava dinheiro tão depressa quanto ganhava, e não havia muito capital investido disponível para preservar Graceland de qualquer jeito. A propriedade dispunha de apenas $500 mil em dinheiro, em ativo líquido,
E usamos cada centavo disso. Soden montou uma equipe para abrir Graceland e cuidar de uma operação de turismo. Os cômodos foram preparados e objetos da vida, da carreira e bens pessoais de Presley foram reunidos. Mesmo agora, décadas depois, o trabalho de pesquisa continua. Não dava para imaginar o que íamos encontrar em seguida. Afinal, eram caixas e mais caixas de papelão, cheias de coisas que foram guardadas durante a vida toda. Abrir uma gaveta era como uma nova descoberta a cada dia. No dia 7 de julho de 1982, depois de apenas 6 meses de preparação, Graceland abriu oficialmente para o público. A tia de Elvis, Delta, que ainda morava lá, reuniu-se a Soden para a cerimônia de inauguração. O número máximo de pessoas que podíamos receber por dia era de 3.024. Eu nunca vou esquecer esse número porque foi o que fizemos no primeiro dia, no dia seguinte, no outro dia e todos os dias daquele verão. E sabíamos que Graceland iria se manter por si mesmo. Em apenas 38 dias, o investimento inicial para abrir Graceland para o público foi recuperado. A aposta tinha valido a pena. Mas havia mais trabalho no horizonte. Quando Elvis morreu, ele deixou uma coleção impressionante de automóveis, motocicletas e outros brinquedos caros. Não era raro ver um carro de golfe ou um snowmobile passeando ocasionalmente por Graceland. Em 1989, a Elvis Presley Enterprises levou estes itens do galpão de Graceland para um novo local do outro lado da rua. Mas o pai de Elvis tinha vendido 2 itens depois de sua morte, seus aviões particulares, e recuperá-los logo tornou-se uma prioridade. Tentar recuperar algumas destas coisas foi um verdadeiro desafio, mas nós conseguimos recuperar o avião Lisa Marie primeiro e um ano depois o Jetstar. Mas o Lisa Marie era um avião que queríamos porque ele tinha uma história extraordinária e era único. Não havia ninguém que não tivesse verdadeiro fascínio pela chance de entrar naquele avião que tinha sido transformado num apartamento voador. Nós sabíamos que seria um sucesso. O lucro com a venda de ingressos, merchandising e venda de produtos permitiu a construção de uma praça central completa para visitantes, com restaurantes, lojas de souvenirs, um museu e outras atrações. O intuito da propriedade era mostrar aos visitantes tudo sobre Elvis. Com o passar do tempo, começamos a aumentar toda a proteção externa ao redor de Graceland, enquanto ampliávamos os meios para contar a história de Elvis Presley, para receber os fãs de Elvis Presley que chegavam de todas as partes do mundo. Embora os arredores da propriedade tenham mudado drasticamente desde sua morte, a Elvis Presley Enterprises queria preservar Graceland como se Elvis ainda estivesse aqui. Atualmente, seus esforços são recompensados. O muro da frente em Graceland é um dos mais fotografados do mundo. Feito de tijolos e pedras, Elvis mandou construí-lo quando comprou Graceland em 1957. Quase imediatamente, seus fãs começaram a escrever mensagens para Elvis. Esta era uma tradição que devia ser preservada. Mais de 20 anos depois de sua morte, fãs do mundo todo ainda escrevem mensagens para Elvis. As pessoas escrevem no muro de Graceland desde que Elvis o construiu em 1957, pouco antes dele se mudar. Sempre havia mensagens de algum tipo. Claro, depois de sua morte, a natureza das mensagens mudou. Era mais em memória, é claro. Num mundo perfeito, não haveria nada escrito no muro. Mas isso é algo que sabemos que sempre aconteceu e sempre vai acontecer. E nós compreendemos esse fato e o que ele significa para as pessoas que o fazem. Quando Elvis morou em Graceland, os que tiveram a sorte de terem sido convidados sentiam uma presença imediata quando entravam pelos portões da frente. Hoje não é diferente. Os visitantes são conduzidos através do Boulevard Elvis Presley até a colina onde fica Graceland. Visitas guiadas são apresentadas com fones de ouvido. Você vai escutar a história da vida e da fantástica carreira de Elvis. Ele vai contar algumas histórias com suas próprias palavras. The happiest times I've ever had have been with my family. And, in fact, I can't wait to get home. Dentro da mansão, um vestíbulo iluminado por um candelabro de cristal atrai o olhar para a escada que leva ao piso superior.
Era a área particular de Elvis e permanece até hoje fechada para o público. O andar superior sempre foi a área particular de Elvis. É onde está o seu quarto, o quarto de vestir, o banheiro, o seu escritório particular, o quarto de Lisa. É onde ficam esses aposentos. Essa era a área particular de Graceland durante a vida de Elvis. Com a abertura de Graceland para o público, achamos certo manter restritas as áreas particulares. Mas a maior parte de Graceland permanece aberta ao público hoje. A sala de estar sempre foi um dos aposentos mais alegres de Graceland. Aqui, os amigos e a família se reuniam num sofá de 4,5 metros de comprimento feito sob encomenda. Os exclusivos vitrais de pavões foram feitos por uma firma local de Memphis e colocados durante a redecoração feita por Elvis em meados da década de 70. Ele colocou os pavões como peças decorativas para combinar com a decoração. Elvis sempre gostou de vitrais. Tem a ver com seu interesse pela espiritualidade, que começou em meados da década de 60. Então, em Graceland inteira, você vai encontrar uma grande quantidade de vitrais desse período. A sala de música era um dos recintos preferidos de Elvis em Graceland. Aqui, Elvis sentava ao piano para entreter os amigos noite adentro ou apenas para tocar para o seu próprio prazer. Bom, a apresentação mais especial que eu vi foi com Elvis sentado aí. Eu nunca tinha visto ele tocar piano. E estava sentado aí cantando You Never Walk Alone em plenos pulmões. E foi tão fabuloso que eu fiquei assustado porque eu pensei, nossa, eu acabei de interromper um momento maravilhoso e ele sabia disso. E quando ele estava cantando You Never, ele piscou como se dissesse tudo bem. Eu acho que essa foi a melhor apresentação exclusiva que alguém poderia ter. A sala de jantar do outro lado do vestíbulo era o local de muitas refeições junto com a família e os amigos. Elvis e seus convidados apreciavam o estilo de comida sulista. Mas o jantar raramente era servido antes das 21 horas e os feriados eram ainda mais especiais. Na época do Natal, na véspera do Natal, nós nos reuníamos ao redor da mesa da sala de jantar e dávamos presentes para Elvis e ele nos dava seus presentes. Eu nunca vou esquecer quando Lisa nasceu. Depois que ela já podia entender o que significava o Papai Noel, o Sr. Presley, pai de Elvis, desceu as escadas e entrou na sala vestido como Papai Noel. Realmente foi uma época excelente. Uma das comemorações mais felizes para Elvis era a véspera do Natal, em volta da mesa da sala de jantar. Se a cozinha tinha a aparência de que alguém acabara de usá-la, era com razão. Em 1995, Graceland abriu a cozinha para o público. Ela permanecera fechada porque a tia de Elvis, Delta, ainda morava em Graceland e passava a maior parte do tempo na cozinha, enquanto as pessoas visitavam os outros aposentos da mansão. Desde o início, Elvis tinha câmeras de segurança e monitores instalados pela casa toda e no terreno também. Os da cozinha ainda estão funcionando muito bem hoje. Perto da cozinha, temos talvez o recinto mais famoso de Graceland. Construído em meados da década de 60 e usado como um gabinete, o recinto era o local de encontro favorito de amigos ou associados que esperavam para falar com Elvis. Ele era chamado de a Sala da Selva por causa da mobília exótica que incluía uma cascata e uma forração verde-limão imitando vegetação no chão e no teto. Houve um certo período, acho que foi início dos anos 70, em que Elvis queria simplesmente modificar todas as coisas. Tinha a ver com o humor que ele estava na época. E foi durante a época do Natal, eu acho, quando Vernon Presley voltou, nós estávamos aqui e ele disse: "Nossa, Elvis, eu acabei de ver a mobília mais feia de toda a minha vida." Então Elvis foi ver também. E é essa mobília que está aí. Ele comprou tudo. Então, mas, sabe, nós nunca chamamos de Sala da Selva, realmente. Nós achávamos que parecia com algo do tipo havaiano. E o Elvis adorava o Havaí. Era o único lugar onde ele realmente tirava férias. Os pais de Presley, Vernon e Gladys, também moravam em Graceland. Elvis escolheu a suíte que ficava no andar inferior para seus pais e mandou mobiliar com babados de veludo e tapeçaria. Incluído no roteiro de visitação em 1998, o quarto foi restaurado à sua decoração original de 1950, incluindo uma fotografia retocada à mão de Elvis, tirada por William Spear, um fotógrafo local. Era a favorita da família.
Enquanto o andar térreo de Graceland tinha uma atmosfera mais formal, o subsolo era, com certeza, para reuniões mais animadas, e a sala de TV era o local de muitas delas. Elvis mandou decorá-la com cores fortes e instalou 3 aparelhos de televisão na parede. E quando eles queriam ouvir música, Elvis tocava os discos em uma jukebox que ele mandou fazer com alto-falantes espalhados pela casa toda. Para uma diversão mais competitiva, a sala de bilhar, envolta em 250 metros quadrados de tecido, fornecia bastante ação. Elvis ficava muito à vontade aqui, geralmente desafiando seus amigos para um jogo tarde da noite. O rasgo no feltro da mesa é o resultado de alguma tacada dada por alguém que foi mal sucedido. Mas nem tudo era brincadeira em Graceland. Cuidar de todo esse negócio era uma tarefa em tempo integral. E o pai de Elvis, Vernon, fazia a maior parte dele num pequeno escritório nos fundos. E ele levava muito a sério, como podemos ver pela placa que ele pendurou na porta da frente. É favor ler e prestar atenção. Vernon cuidava dos assuntos particulares de Elvis, tudo, desde contratar e demitir funcionários, folha de pagamento, correspondência e tarefas diárias da casa. Vernon era conhecido por ser bastante pão duro. Ele usou a mesma mobília no seu escritório por mais de 20 anos. O escritório de Vernon é um dos recintos mais interessantes, eu acho, aqui em Graceland. Ele foi totalmente preservado como era. Desde o dia... não o dia que Elvis morreu, mas o dia em que Vernon morreu. E foi completamente fechado. Mas os gabinetes dos arquivos continham uma valiosa quantidade de informações sobre a vida de Elvis. Sobre seu lado pessoal, bem como o lado profissional. Contratos, discos, cartas de fãs, reportagens de jornal, cheques. Todos os cheques que ele já escreveu na vida. Cuidar da propriedade de Elvis Presley não é uma tarefa fácil para a equipe de conservação de Graceland. O número de itens que Elvis deixou é assombroso. E uma equipe de arquivistas trabalha a tempo integral para conservar, catalogar e cuidar desses objetos da história do rock and roll. O trabalho é feito num depósito em algum lugar da cidade de Memphis. É uma construção enorme, cheia, do chão até o teto, com objetos pessoais de Elvis que não estão atualmente em exposição em Graceland. Tudo, desde mobília até celas, caixas de guitarras e cadernos de recortes, uma verdadeira cápsula do tempo de Elvis. Pense nisso como um sótão super gigantesco de Elvis, num espaço que é maior do que a própria Graceland. Cada item aqui é limpo, catalogado e registrado num banco de dados sofisticado. Alguns dos objetos são regularmente retirados para ficarem expostos em Graceland ou às vezes emprestados para museus do mundo todo. Este é o traje de couro preto de Elvis. Ele usou isto em 1968 no seu retorno especial. É uma das peças principais em exibição e está em exposição há algum tempo. Mas estamos providenciando para enviá-la para um museu em Londres. Estou preparando um relatório sobre suas condições. Alguns dos objetos no depósito precisam de atenção especial, como pulverizar um agente neutralizador nos álbuns de recortes para reduzir a acidez do papel, ou consertar uma luminária que já esteve na sala de jantar em Graceland. Cada objeto recebe uma atenção especial porque cada item tem uma história para contar. Um dos objetos mais interessantes que temos no depósito é este baú de turnê, que contém as echarpes que Elvis jogava durante os shows, cada apresentação. Ele era muito famoso por jogar as echarpes para o público. Esta etiqueta identifica o que é. E esta estava no baú. Também está escrito aqui, um dos ajudantes de palco escreveu "Próximo show" para as echarpes. E a ironia e a tristeza disso é que, obviamente, não houve o próximo show. Mas nem todos os itens encontrados no depósito foram comprados por Elvis. Num recinto nos fundos, muitos presentes dados a Elvis durante sua vida e tributos enviadas a Graceland após sua morte são catalogados e também entram no banco de dados. E cada item aqui recebe a mesma atenção como qualquer outro objeto no depósito. Este é Elvis em seu uniforme de futebol. Ele adorava futebol americano. Um retrato da mãe de Elvis, Gladys. Uma pintura de Elvis e de sua filha Lisa. Isto aqui é um Flamingo Elvis. E isto é o Elvis Glitter. E temos o jovem Elvis e o Elvis anos 70. Mas os objetos realmente inestimáveis da vida de Elvis, talvez algumas das lembranças mais importantes da história do rock and roll, estão guardados num local especialmente construído no complexo de Graceland. Para um simples observador, a edificação é bastante modesta, mas ela não é uma construção comum.
É a prova de terremoto, é a prova de tornado. Temos drenos para inundação também. Temos um sistema de combate a incêndio e também sistemas de alarme. A temperatura e a umidade são controladas. A maior parte do guarda-roupa dele está catalogada. Mais de 45 mil fotografias catalogadas. E estamos trabalhando com talvez mais de 1 milhão de documentos na coleção de papéis. Carrie Steller chefia o trabalho de preservação dentro do Centro de Artefatos. Formada em arqueologia, ela foi contratada pela equipe de Graceland para ajudar a preservar um tipo diferente de sítio de artefatos. Eu estudei arqueologia e, é claro, trata-se de estudar um artefato e entender a história que ele conta. Felizmente, nesta coleção, esses objetos conseguem fazer isso porque temos os cheques que Elvis usou para comprar as roupas. Temos as fotografias onde ele escreveu, os recibos. Muitas vezes chegamos a ter as caixas originais onde as coisas vieram. Mas muitas das roupas que Elvis tinha eram feitas de tecidos novos, como poliéster, rayon, dacron. E temos que pesquisar para saber como conservar esses tipos de tecido. Além das roupas de palco, do guarda-roupa pessoal e dos acessórios e dos vastos arquivos de documentos, o Centro de Artefatos também conserva muitos instrumentos musicais de Elvis, itens pessoais e roupas de bebê de Lisa Marie. A maior parte dessa coleção nunca foi vista pelo público. Guardamos todos os tipos de objetos aqui. Isto é o que você poderia chamar de um telefone celular bem antigo. Elvis levava seu telefone com ele em sua pasta. E ele ainda tem a anotação escrita à mão com as instruções de como usá-lo. Quando isto fica em exposição, temos que tomar cuidado com a poeira acumulada nos botões. E também com o verniz aqui. Isso aqui é uma arma, uma das armas pessoais de Elvis. E vamos emprestá-la para o Rock and Roll Hall of Fame. Também guardamos isto aqui. São todas limpas e conservadas. Pode-se imaginar que a principal satisfação de Carrie se deva ao fato dela saber que está ajudando a preservar uma das coleções mais importantes da história do rock and roll. Mas a recompensa pelo seu trabalho vem de outro lugar. A alegria dos fãs, eles realmente apreciam muito quando vem à casa particular dele. E é um bônus extra especial quando você consegue ver todas as roupas dele, os itens de coleções pessoais, ver os frutos de uma pesquisa em exposição na qual o público pode ver e compartilhar dessa grande coleção. A sala de troféus, localizada na parte sul da mansão Graceland, é onde a equipe de preservação tem aumentado seus esforços. Elvis a construiu em meados de 1960 como uma sala recreativa. Depois ela foi usada para guardar seus discos de ouro e outros prêmios. A coleção documenta seus 23 anos de carreira cinematográfica e musical, pôsteres originais de filmes, fileiras e mais fileiras de discos de platina e de ouro e seus prêmios Grammy. Até o traje de lamê dourado que ele usou no final dos anos 50, indiscutivelmente é o traje mais famoso da história do rock and roll. Outro lugar de exibição em Graceland é a quadra de racquetball. Elvis mandou construí-la na década de 70, quando ele se interessou pelo esporte. Para mostrar mais objetos para o público, a área da quadra foi transformada em um local para expor outros prêmios. Seus trajes famosos, cheios de contas, taxas e bordados, também estão em exposição aqui, incluindo a famosa capa que Elvis jogou para um espectador no final do seu show de despedida no Havaí. O desafio é que nós temos mais objetos do que podemos exibir. Então, separar aquilo que podemos usar e o que não podemos sempre se torna a coisa mais difícil. Além disso, existe o cuidado com o arquivo. Mesmo sendo trajes novos, pelo fato de estar em exibição de 8 a 12 horas por dia, todos os dias do ano, você tem que calcular quanto de luz eles vão receber por ano, assim como manter a umidade constante e a temperatura. Ao lado da área da quadra, uma sala conjugada permanece como estava quando ocorreu um momento marcante. No dia 16 de agosto de 1977, Elvis tinha terminado de jogar uma partida de racquetball com amigos e sentou-se ao piano para tocar e cantar. Duas das músicas que tocou foram Unchained Melody e Blue Eyes Crying in the Rain. Depois ele se retirou para sua suíte, onde morreu algumas horas depois. Desde
Desde a abertura de Graceland em 1982, a Elvis Presley Enterprises ampliou as exibições que contam a história do rei do rock and roll e aumentou o número de seus funcionários, tornando-se uma empresa com 500 empregados. Cuidar de Graceland é um serviço de tempo integral. Embora o ponto central de Graceland seja a casa e seus vários aposentos, os outros 6 hectares da propriedade são igualmente importantes para conhecer totalmente a vida de Elvis. Durante a vida de Elvis em Graceland, amigos e parentes gostavam das áreas ao ar livre, tanto quanto da casa. O menino Jimmy Gamble estava entre aqueles que frequentavam o terreno de Graceland. Meu avô era irmão do pai de Elvis e minha avó é irmã da mãe de Elvis. Então, irmãos casaram com irmãs e eu sou primo em 2º grau. Mais de 30 anos depois, Jimmy ainda dirige carrinhos de golfe no gramado. Hoje ele trabalha para Graceland como supervisor de paisagismo e manutenção. Nas tarefas diárias, a primeira coisa que fazemos logo pela manhã é retirar com máquina todas as folhas para deixar os caminhos bem limpos para os turistas. E depois nós vamos até a piscina para ver se está limpa. E no local da sepultura nós arrumamos as flores, limpamos os túmulos. Os túmulos estão localizados no extremo sul da mansão, no Jardim da Meditação. Elvis se encarregou do projeto do jardim em meados da década de 60. Ele queria ferro forjado e bancos para leitura, e um círculo de colunas brancas com uma fonte e alguns chafarizes no centro. Essa atmosfera espiritual era um lugar tranquilo para reflexão. E quando Elvis morreu, este foi o lugar que seu pai Vernon escolheu para sepultá-lo. Hoje existem 4 sepulturas colocadas ao longo de um pequeno caminho que ainda conservam seus desenhos originais. Este é o lugar de descanso para Elvis, sua mãe e seu pai Gladys e Vernon e sua querida avó Minnie May. Não existe outro lugar em Graceland que evoque tanta emoção. A manutenção deste lugar é levada muito a sério pela equipe de funcionários de Jimmy Gamble. Na sepultura nós temos vários objetos diferentes que são deixados lá. Nós temos flores, ursinhos de pelúcia, guitarras, desenhos que as pessoas deixam aqui. E os ursinhos de pelúcia são guardados e depois doados para creches infantis. Juntamente com a manutenção das sepulturas no Jardim da Meditação, a equipe também se preocupa com a rega, o plantio, a poda das plantas para garantir que os jardins de Graceland estejam sempre arrumados. Eu me orgulho de cuidar desse lugar. Eu realmente adoro aqui. Eu cresci aqui e gosto de manter tudo o mais parecido possível com a época em que Elvis estava vivo. E vendo todas as coisas que vi, eu quero que os nossos convidados consigam ter uma experiência semelhante e vejam como era tudo na época em que ele morou aqui. Quando Elvis estava por aqui, os cavalos também estavam. Hoje, em Graceland, é a mesma coisa. O celeiro original que existia quando Elvis morou em Graceland ainda é usado para guardar e cuidar de diversos cavalos. Eileen Alexander trabalha como chefe do estábulo em Graceland. Ela começou a trabalhar aqui no ano em que ele foi aberto para o público. Sabe contar? Mostre que sabe contar. Quantos anos tem? 1, 2, 3, 4. Eileen e 2 funcionárias cuidam de todos os cavalos em Graceland, garantindo para que eles continuem saudáveis e felizes, assim como Elvis queria. Havia um cavalo para todo mundo. E é claro que Elvis tinha seu cavalo favorito, chamado Sol Nascente. Era um cavalo palomino castanho, muito bonito. Sol Nascente morreu em 1986. A equipe de Graceland, sempre cuidadosa com os detalhes, o enterrou em algum lugar no terreno com a cabeça de frente para o leste, onde o sol nasce. Quando Graceland abriu em 1982, apenas 5 cavalos do estábulo de Elvis ainda estavam vivos e todos já estavam envelhecendo. Mas a equipe fez planos para garantir que sempre houvesse cavalos em Graceland. Priscila e eu conversamos sobre alguns projetos e Jack Soden, nosso presidente, também apresentou novos projetos e decidimos que Graceland era um lugar maravilhoso para cavalos que precisavam de um lar, que acabariam sendo abandonados, esquecidos, maltratados e não mais queridos. E nós cuidamos muito bem deles. E isso, esperamos que eles vivam por muito tempo, apesar de sua rejeição. Além dos cavalos, ninguém anda pelo terreno de Graceland mais do que Carl Moore, o gerente da propriedade. Sua equipe cuida da propriedade, do bem-estar dos convidados e da equipe de Graceland e também cuida das operações diárias gerais. Alguma mudança das 3 às 11? Aqui não mudou muito. Elvis usava muitas câmeras. E nós também.
Temos mais equipamentos eletrônicos, assim como alarmes, mas ainda trabalhamos com o mesmo equipamento que ele tinha quando estava vivo. Acho que talvez devemos ter de 75 a 100 câmeras. O lugar está repleto de câmeras. Nós temos câmeras em cada aposento da mansão, câmeras até mesmo no escritório da corporação. Temos câmeras em todas as lojas e em muitas áreas diferentes. 306, pode falar. Verificar, 317 em andamento. Dê alguns minutos a ele. Cuidar das pessoas e da propriedade é apenas um dos aspectos das operações diárias de Graceland. Com uma média de mais de 600 mil visitantes por ano, é um trabalho de equipe que engloba vendedores de ingressos, telefonistas, motoristas de mini-ônibus, guias turísticos e muitos outros. Todos com um objetivo em mente: proporcionar a cada visitante o máximo de informações sobre Elvis. Nós observamos no mundo todo e vemos como isso é poderoso e recompensador. Como se desenvolve o interesse por Elvis Presley e o fenômeno Elvis Presley. Então, eu sempre acabo dizendo realmente que a nossa frase básica é: não estrague isso tudo. Hoje, os negócios de Elvis são um grande negócio. Sua música é tocada no mundo todo e sua lenda como um superastro está mais viva do que nunca. De fãs-clubes a licenças e merchandise, a imagem de Elvis está em todo lugar. A Elvis Presley Enterprises está no ramo de marketing também. O próprio Elvis Presley reconhecia o valor da imagem de um artista e o potencial de investimento que havia nisto. Ele criou a Elvis Presley Enterprises no início de sua carreira, e a versão moderna dessa organização continua a funcionar hoje para preservar e proteger não apenas a casa dele em Graceland, mas também a imagem pública de um superastro. A divisão de publicação de imagem vai atrás de oportunidades no mundo todo. O nome é uma marca registrada e o objetivo é manter padrões rígidos para mercadorias oficialmente licenciadas e vendidas no mundo todo. Danny Hildenbrand chefia os trabalhos de merchandising para os produtos disponíveis nas lojas de lembranças em Graceland, a loja online da Elvis Presley Enterprises, e os trabalhos de vendas a varejo ou atacado. Embora os objetos para coleção e as outras lembranças sejam os itens palpáveis que os fãs levam para casa, Hildenbrand e sua equipe acham que oferecem aos visitantes uma coisa mais importante e não palpável. Nas lojas, a nossa preocupação básica é vender lembranças. As pessoas são envolvidas e é quase como em um show no qual as pessoas se emocionam com o que acabaram de ver. Elas querem levar para casa uma lembrança palpável de experiência. Gosto de dizer às pessoas que vendemos de tudo, desde postais de 39 centavos até um jukebox de 12 mil dólares e qualquer outra coisa entre esses dois valores. O produto é primeiro estocado num enorme depósito. O centro de distribuição vai catalogar e despachar as mercadorias para todo o país e para o mundo. E a Elvis Presley Enterprises está expandindo suas atividades em Memphis além dos portões de Graceland. No final do quarteirão, eles inauguraram um hotel. Todo inspirado na decoração que Elvis gostava, o Heartbreak Hotel possui um estilo vistoso muito parecido com o próprio estilo de Elvis. O antigo hotel foi transformado ao longo de 2 anos. E um lugar novo para conhecer, Heartbreak Hotel. Acho que, no começo, era para ser apenas uma reforma muito simples, mas começamos a ter várias ideias. A ideia principal era que nós íamos fingir que esse era o hotel de Elvis. Ele ia comprar e ia redecorar para as pessoas que viessem visitar Graceland. Ele tem o estilo pessoal de Elvis e as diferentes fases que ele representa. As mentes criativas da Elvis Presley Enterprises projetaram 4 suítes exclusivas no Heartbreak Hotel, cada uma com seu próprio tema e design. A suíte Hollywood representa sua carreira no cinema e possui uma tela de cinema particular onde você pode assistir aos seus filmes favoritos de Elvis até altas horas da noite. A suíte Golden Platinum é estilo anos 60 com tetos espelhados e símbolos que só se adaptam às realizações que Elvis alcançou na indústria fonográfica.
A suíte Burning Love foi projetada para casais em lua de mel, com mobília e cortinas requintadas e muito vermelho e dourado. Mas a mais popular de todas é a suíte Graceland. Soube que eles estavam fazendo as suítes, mas como sou cética, achei que não iam conseguir representar a atmosfera de Graceland. Ela é autêntica. Fiquei arrepiada quando vi pela primeira vez. Sabia que tinha de alugar. Alguns fãs chegaram a tocar a campainha querendo ver o quarto. Eu não me importo porque também sou fã e sei como eu me sentiria. Eu queria tanto ver aquele quarto pela primeira vez, então deixei muita gente entrar e ver o quarto. Mas as atividades de Memphis da Elvis Presley Enterprises vão além das fronteiras de Graceland até o coração da Rua Bell, no centro de Memphis. Eles abriram o restaurante Elvis Presley's Memphis no local original da Lanks Brothers Clothing, a loja que vestiu Elvis com muitas de suas roupas famosas. A equipe de Graceland queria criar um restaurante que celebrasse o estilo de Elvis e a cidade que ele amava. Aqui você pode jogar uma partida de sinuca na mesa que Elvis e os Beatles também jogaram, ou provar algumas das comidas favoritas de Presley. O cardápio oferece pratos da cozinha americana contemporânea, bem como comida caseira, incluindo o famoso sanduíche de banana e creme de amendoim. Pense nisso como um queijo grelhado. Isto aqui é o sanduíche de banana e creme de amendoim, o produto final. O famoso sanduíche que Elvis adorava. A Elvis Enterprises está indo mais além, preservando e protegendo a imagem de Elvis no mundo todo. Mas nenhum sucesso seria possível sem os fãs mais devotados do mundo. A Elvis Presley Enterprises pensou nisso também. Assim que recebermos a ficha do fã-clube e a cadastrarmos o computador, vamos mandar para vocês um outro pacote. Patsy Anderson é a pessoa que sabe em primeira mão o quanto Elvis é importante no mundo. Ela é gerente de relações com fãs-clubes desde 1985. Temos cerca de 500 fãs-clubes de Elvis Presley no mundo todo. E isso inclui Istambul, Chile, Israel, Rússia, Sri Lanka, Malásia. Patsy tem mapas grandes perto de sua mesa, marcados com alfinetes de 4 cores diferentes. É o método que usa para localizar e medir o tamanho de cada fã-clube no mundo. E a Elvis Presley Enterprises reconhece seus fãs. É por isso que eles organizam e realizam a Semana Elvis todo ano, no aniversário da morte de Elvis. A semana do dia 16 de agosto é uma época especial em Graceland. Milhares de fãs no mundo todo vêm até Memphis e Graceland para celebrar a vida de Elvis Aaron Presley. Muitos fazem esta viagem todo ano desde que ele morreu em 1977. Esta é a nossa 12ª semana, Elvis. Tentamos vir 2, 3 vezes por ano, mas nada se compara a vir aqui na Semana Elvis por causa da família. Fazemos uma grande reunião, Elvis. A Semana Elvis é uma celebração festiva com atividades que vão além de Graceland e se espalham por toda a cidade de Memphis. Os fãs assistem shows, estreias de filmes, festas nas ruas. Temos a presença especial de alguns sócios e amigos de Elvis, até mesmo reuniões sociais improvisadas. Mas o maior evento da semana é a Vigília à Luz de Velas. A vigília teve seu início não oficial no primeiro aniversário da morte de Elvis, quando um grupo de fãs se reuniu nos portões da frente de Graceland. Eles cantaram músicas de Elvis e acenderam velas numa reverência silenciosa. No ano seguinte, mais pessoas vieram e no outro ano, mais pessoas ainda. Sempre houve uma camaradagem entre os fãs que se reuniam nos portões da frente. Então veio 1982. Graceland abriu em junho e agosto se aproximava. E um dos líderes do fã-clube sugeriu a Jack Soden que abríssemos os portões para permitir que os fãs entrassem pelo caminho e seguissem até os túmulos e voltassem. Não seria maravilhoso? E Jack disse, sim, é uma ótima ideia. A vigília começa de fato no local dos túmulos no jardim de meditação. Uma única vela é acesa a partir da chama eterna no túmulo de Elvis e então é passada para os portadores das tochas que levam a chama até o portão da frente.
À medida que a noite avança, os fãs esperam pacientemente em fila para caminhar até a colina, prestar suas homenagens e celebrar a vida do rei do rock and roll. É um momento muito emocionante. Ele era o melhor. É por isso que vem tanta gente da Irlanda, de Nova York e de tantos lugares. Isso aqui é muito legal. Acho que os nossos pais, o que eles sentiam por ele, eles passaram isso pros filhos. É mais que escutar a música dele, é o que este homem conseguiu fazer. É um lance de imagem, ele era legal, vai ser assim pra sempre. É um momento emocionante. A vigília dura a noite toda, enquanto milhares de fãs passam pelo túmulo de Elvis, deixando lembranças e objetos pessoais. No final da cerimônia, flores, ursinhos de pelúcia, fotografias e outras recordações pessoais ficam, geralmente, empilhados até a altura do joelho no local do túmulo. Nas primeiras horas da manhã, os últimos fãs sobem até chegar ao local do túmulo e depois voltam até o portão. Em algumas horas, já vai amanhecer. Mas os funcionários do local vão se apresentar às 7 horas para limpar o local do túmulo, embora eles tenham mais trabalho para fazer esta manhã. Mas quanto ao resto da equipe, a atividade regular vai ser a de sempre. Os guardas de segurança vão se apresentar e começar a fazer suas rondas. Os cavalos vão ser alimentados e levados para pastar. O caminho e o terreno vão ser limpos e os fãs vão, mais uma vez, visitar a mansão neste dia especial em Graceland. Às 9 horas, a visita vai começar e os fãs do mundo todo vão começar a planejar as viagens de retorno no ano que vem. Sempre será um tipo de experiência que envolve música, envolve se emocionar, que envolve um sorriso no rosto, sabe? Um rapaz cuja música e cujo carisma conseguiu emocionar as pessoas tão profundamente. E daqui a meio século, Graceland vai ser um dos exemplos mais bem conservados dos anos 60 e 70 na face da Terra. Porque nada disso vai ser recriado ou reconstituído. Acho que as pessoas vão estar visitando esta casa daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Mais de 20 anos depois da morte de Elvis, sua popularidade continua a aumentar e a atrair novas gerações e um tipo de fã diferente a cada dia. Graceland continua a crescer e com o trabalho da Elvis Presley Enterprises, Graceland vai ser, com certeza, um local para se visitar daqui a 100 anos ou mais. Versão brasileira, Clone.